Boa tarde a todos e bem-vindos ao encontro da Pessoa Portugal 2020, aqui em edição digital. Este está a ser um ano atípico que obrigou a mudar o formato habitual do encontro anual da Pessoa Portugal, mas a Associação decidiu transformar este facto numa oportunidade e aproveitar o formato digital, abrindo o encontro anual ao público não sócio. Por outras palavras, estamos a transmitir este encontro numa plataforma Zoom para os sócios da Pessoa Portugal, mas estamos também pela primeira vez live no Facebook da Associação, na página do Facebook da Associação. Por outras palavras, vamos estar muito mais abertos e muito mais próximos de todas as pessoas que queiram estar próximas da Pessoa Portugal neste encontro. Hoje vamos ter connosco o Jaime Lancia, que é o Presidente da Pessoa Portugal, que vai falar um bocado sobre o caminho que a Associação tem estado a percorrer e o compromisso para com os seus sócios, assim como fazer uma revisão do que está a ser o ano 2020 da Associação. Teremos também connosco os nossos palestrantes, os nossos speakers de hoje, o Dr. António Ariel da Silva, advogado, que nos vai dar resposta a algumas questões que foram colocadas no âmbito do PSOCast, Tens Direito a Ser Feliz, mas que não tiveram oportunidades de ser respondidas nos 6 episódios que foram transmitidos, que foram publicados. Teremos também o Dr. Paulo Ferreira, habitual convidado deste encontro da Pessoa Portugal, dermatologista, que vai estar disponível para discutir e debater algumas das questões relacionadas com a equipa multidisciplinar que faz a gestão da psoríase. A doutora Patrícia Nero, reumatologista, focada que vai nos ajudar a perceber um pouco melhor como é que a psoríase se relaciona com a reumatologia e quais são os cuidados que os doentes devem ter na perspectiva da artrite psoriática. E a doutora Filipa Silva, psicóloga, que nos vai falar sobre os aspectos psicológicos a ter em conta quando se convive com a psoríase. A Alberta Marques Fernandes, nossa habitual moderadora, viu-se impedida de estar hoje connosco devido a um imprevisto de última hora, mas partilhou desde logo os desejos a todos os nossos participantes que tenham um excelente encontro. Eu vou passar então aqui em revisão o programa de hoje. Vamos ter uma breve introdução por parte do Jaime Lancia sobre o que é que tem sido então o trabalho nos últimos anos da Pessoa Portugal. Depois avançaremos pelas questões sobre isenções e direitos na psoríase, peço desculpa, que ficaram por esclarecer e que foram colocadas pelos nossos participantes no âmbito do campanha PSOCast, Tens Direito a Ser Feliz, como eu disse há pouco. E de seguida teremos com os nossos 3 especialistas um debate sobre como é que as diferentes especialidades trabalham em conjunto na gestão da psoríase. Dar também conta que os sócios da Pessoa Portugal poderão a qualquer momento colocar questões aos nossos speakers que serão respondidas num período de perguntas e respostas e para tal dar-vos a indicação que podem colocar as vossas perguntas no chat que está no fundo do ecrã e pedíamos que direcionassem as vossas perguntas aos palestrantes a quem querem de facto colocá-las, para que possamos da melhor maneira direcioná-las também. Sem mais demoras, começaria então por passar a palavra ao Jaime Lancia, que vai então dar início a esta nossa reunião. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a presença de todos os participantes, tanto dos nossos associados no Zoom, como das restantes pessoas que nos queiram assistir no Facebook. Agradecer também aos nossos convidados para participarem na apresentação, do Dr. António Ariel da Silva, a doutora Filipa Silva, a doutora Patrícia Nero e, em especial, também o Dr. Paulo Ferreira, que tem sido um apoiante da Pessoa Portugal desde a sua fundação. A Pessoa Portugal, a Associação Portuguesa da Psoríase, foi fundada em 2005, é uma IPSS da saúde e os objetivos da Pessoa Portugal mantêm-se atuais, em particular na defesa dos direitos dos doentes, nomeadamente no acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento, e na desmistificação social que envolve a doença. Fruto do esforço conjunto da Pessoa Portugal, médicos e indústria farmacêutica, a partir de 2010, a Lei nº 6/2010, de 7 de maio,
os medicamentos queratolíticos e antipsoriáticos de aplicação tópica e sistémica, quando destinados aos doentes portadores de psoríase, passaram a ser comparticipados no escalão A pelo Serviço Nacional de Saúde. E eu estive a ler para não dizer nenhuma, enfim, algo de errado, porque isto foi um passo muito importante na defesa dos direitos dos doentes de psoríase, para que os medicamentos básicos, digamos assim, para o tratamento da psoríase nas suas formas mais leves, não era comparticipado no escalão A, tinha uma compensação muito baixa e passaram a ser comparticipados nesse escalão A, hoje em dia com 90% de desconto de comparticipação nesses medicamentos, e foi um passo muito importante para que mais doentes pudessem ter acesso, ou ter um acesso mais facilitado aos tratamentos que são essenciais para o controle da doença. Por outro lado, também, o trabalho da PSOC Portugal centrou-se muito em transmitir o conhecimento sobre a doença, sobre os seus tratamentos, de combater o estigma social associado à doença, muito em relação com a noção que havia erradamente que era uma doença contagiosa. Não é uma doença contagiosa de todo, como diz o Dr. Paulo Freire, e nós próprios também temos esse slogan connosco: contagioso é o preconceito da sociedade em relação aos doentes psoriásicos, que causam este estigma social muito acentuado. E é esta a mensagem que nós temos vindo a tentar transmitir e que, enfim, nos últimos 2 anos combinou com este slogan, enfim, do nosso ponto de vista, muito feliz, que é o temos direito a ser felizes. E realmente esta mensagem engloba tudo aquilo que os doentes de psoríase almejam. No fundo, é sabendo que é uma doença crónica, que é uma doença que ainda não tem cura, mas que tem tratamento, e como tal, nós achamos que, só com base no conhecimento que adquiramos desta doença, nos dará as ferramentas para podermos controlar da melhor maneira, poder ultrapassar todos os estigmas sociais que estão associados. Aqui há uns anos, um dos slogans do Dia Mundial da Psoríase era tratar a psoríase a sério. As nossas vidas dependem disso. E neste tratar está tudo englobado. Está o tratar a psoríase a sério por parte das entidades, enfim, que regulam a saúde em Portugal, que deem a importância que é devida à psoríase. A psoríase não é uma mera condição da pele. Enfim, aliás, hoje em dia estamos a introduzir o conceito de doença psoriática para que seja associada à psoríase não só as lesões da pele, que são aquelas mais estigmatizantes e mais visíveis, mas todas as comorbilidades que também estão associadas e que também representam algo de mais preocupante, que é que tem que ser encarado e que deve ser, digamos, tido em conta quando procuramos um tratamento mais cedo da psoríase, mais precoce, para que possamos, de alguma maneira, minimizar os efeitos das comorbilidades. E tratar a psoríase também pela parte dos doentes. E é este também um dos objetivos da PSOC Portugal, tem sido este de motivar os doentes, aliás, também como é um slogan, ou uma das mensagens que é passada na música que o Emanuel fez para a PSOC Portugal, o hino que o Emanuel fez à PSOC Portugal, em que diz que desistir não é opção. Portanto, a nossa mensagem também passa muito por aí, de motivar os doentes a não desistirem de procurar o tratamento, porque, felizmente, hoje em dia, temos muitos medicamentos inovadores, temos, e não sou eu que o digo, são, enfim, nomeadamente o Dr. Paulo Freire que o diz, hoje em dia quase todas as formas de psoríase têm o seu tratamento e o doente pode perfeitamente almejar a ter uma pele limpa, enfim, ou quase limpa, no mínimo. Portanto, tem sido este o propósito e o grande objetivo da PSOC Portugal, é dar uma melhor qualidade de vida a todos os doentes psoriásicos em Portugal. E com isto passo a palavra de novo à Sofia. Muito obrigado. Muito obrigada, Jaime, por esta introdução. Avançamos então agora com um episódio em direto. É uma partida da doutora Antónia Real da Silva. Sou da nossa série PSOCast, que foi a campanha de 2020 da PSOC Portugal, em que respondemos às dúvidas que foram colocadas pelos vários doentes de psoríase através da página de Facebook da PSOC Portugal. E que fomos respondendo em vários episódios que foram filmados e estão disponíveis no site da PSOC Portugal. Houve algumas perguntas que ficaram por responder, que não foram respondidas, nomeadamente sobre as isenções e os direitos que os doentes com psoríase têm. E é para responder a estas questões que está connosco hoje o Dr. António Real da Silva, que é, como eu disse, advogado.
eu começava por pedir ao Dr. António Real da Silva que nos contasse um pouco da sua história com a psoríase, que penso que conhece bem esta doença, esta patologia. Boa tarde, Sofia Cartó, engenheiro Jaime Melanci, doutora Filipe, todos mais aqueles que participam neste encontro. É um prazer imenso poder participar do mesmo e relatar o que é a minha experiência primeiro enquanto doente e em segundo lugar enquanto advogado e profissional jurídico, no sentido de auxiliar todos aqueles que têm alguma dúvida que eu obviamente possa explicar e ajudar no exercício dos direitos que lhes são assistidos. Portanto, é, como disse, um enorme prazer. Ora bem, eu já tive a oportunidade de relatar noutras situações similares o facto de ter psoríase, pelo menos diagnosticada, desde os meus 22, 23 anos de idade. Foi na minha altura a pior idade que podia ter-me aparecido uma situação dessas. Desconhecia por completo se era ou não psoríase. Depois um primo meu que era médico clínico geral, que acabou por fazer esse diagnóstico, encaminhando-me, obviamente, depois para a especialidade. Foram momentos da minha vida, pelo menos no curso desses anos subsequentes aos meus 23 anos de idade, foram bastante penosos, porque a minha psoríase era uma psoríase em placas e em gota. Para quem as tem sabe bem do que falo, e no meu caso a maior incidência era no rosto e na cabeça. Portanto, era na parte aparente que eu sentia maior dificuldade de convívio para com outras pessoas, principalmente porque não deixava de ser fitado pelos olhares que desconheciam efetivamente o que era a doença. Como disse, é para nós, psoriáticos, e na altura que não havia sequer um tratamento eficaz, todos os tratamentos eram muito tópicos, era ou pomadas ou algumas loções, todas elas muito complicadas de fazer uma utilização razoável, porque no meu caso era o corpo inteiro, ou seja, eu perdia quase 1 ou 2 horas só a passar pomadas ou todas as lesões, até que acabou por surgirem os medicamentos biológicos, ou aqueles agora que chamamos comumente imunossupressores, que nos permitem ter qualidade de vida, não é? Ou seja, estão a falar de um tratamento eficaz, ou com pelo menos, eu falo da minha experiência, cerca de 95% a 98% de eficácia em relação àquilo que eu tinha e àquilo que eu tenho hoje. Portanto, essa é a minha experiência pessoal. Tive situações bastante desagradáveis, mesmo em tribunal, enquanto no exercício da profissão, em que estava numa crise tremenda e tive que, por várias vezes, pedir intervenção e permitirem que faça o formalismo que se é exigível numa sala de audiências, de utilizar, por exemplo, um chapéu, porque tinha a cabeça numa lástima autêntica. Portanto, são todas as situações que eu penso que todos nós que padecemos desse mal, dessa doença, passamos, e que na altura, infelizmente, não havia grandes remédios. Hoje sim existe. Existe não só a nível internacional, mas a nível nacional, como a PSOL Portugal, que faz um excelente trabalho de apoio a todos os doentes, e convido a todos aqueles que nos assistem, que têm a doença, que não são sócios, que se façam sócios, porque é um meio de interlocução e de falar por todos nós, junto de todas as entidades que podem e efetivamente devem fazer algo por todos nós psoriáticos. Muito obrigada, Dr. António. Então vamos entrar nas perguntas que foram partilhadas por todos os participantes da campanha deste ano. E a primeira pergunta é exatamente, é longa, mas é uma pergunta específica. Um doente precisa de fazer tratamento hospitalar de 8 em 8 semanas e esses tratamentos duram entre 6 e 8 horas. A sua entidade patronal diz-lhe que tem apenas 2 opções. Ou coloca um dia de férias em todos os tratamentos para não ter quebra na remuneração, ou coloca o dia como falta justificada, mas a remuneração desse dia é descontada do seu salário. Existe alguma lei que proteja o doente numa situação destas? Qual é a melhor opção para o doente? Ora bem, pronto, primeiro a lei de legislação laboral no nosso país é muito complexa. No primeiro caso, coloca saber se
a entidade patronal pode ou não fazer o desconto no dia de falta justificada, ou se eventualmente poderia aqui dar uma opção de que é tirar um dia de férias para compensar essa falta. Ora bem, em primeiro lugar, é importante que todo o trabalhador, estou a falar de trabalhador por conta de outra, não por conta própria, obviamente, esse tem um regime especial, mas vamos utilizar o exemplo do trabalhador por conta de outra, ele deve avisar a entidade patronal. Portanto, esse aviso deve ser feito com o máximo de antecedência possível, sendo que nós, como somos doentes psoriáticos, sabemos que padecemos uma doença crónica e que devemos avisar a entidade patronal que fazemos esse tratamento de X em X tempo. Ora, esse aviso, numa primeira análise, é logo tido como um aviso ad eternum, ou pelo menos todo o tempo enquanto nós estamos a trabalhar para aquela entidade patronal. Isso significa que a entidade patronal sabe de antemão de que naquele mês, ou de X em X meses, ou 3 em 3 meses, ou 6 em 6 meses, de acordo com o tratamento que é administrado a cada doente, deverá faltar para fazer esse tratamento. No caso, o centro hospitalar ou o centro médico onde se faz esse tratamento vai emitir um documento que justificará, então, assim, a falta que ele terá. Essa falta, se o trabalhador estiver dentro do regime da segurança social, que eu penso que será a grande maioria, não poderá ser descontado enquanto salário. Portanto, é um erro pensar que a entidade patronal pode descontar uma falta justificada. Não, não pode. O que acontece muitas das vezes, aquilo que também é a experiência que vamos passando aqui no escritório, é que há determinados subsídios, não é? Subsídio de presença, subsídio de assiduidade, em que têm em conta não só a parte da falta justificada, mas que vai atribuir um prémio pelo facto de não faltar rigorosamente dia nenhum. São coisas distintas. E aí há, efetivamente, a entidade patronal pode efetivamente fazer a retirada desse subsídio, não da parte da componente salarial. Da componente salarial, não. Se me perguntam se é preferível substituir por dia de férias, a minha opinião pessoal, enquanto advogado também, é que não o façam. Porque a falta justificada, como eu tinha dito logo no início da nossa conversa, ela não pode efetivamente ser descontada. Mas há sempre uma presença importante por parte do trabalhador no sentido de fazer todas as comunicações e entregar toda a documentação à entidade patronal, respaldando-se assim de qualquer eventual erro ou qualquer eventual lapso que possa existir nessa comunicação. É importante entender que é o trabalhador que tem o ónus de fazer essa prova. É o trabalhador que deve comunicar sempre que tem a doença e fazê-lo de forma oficial, ou pelo menos entregando uma carta registada, ou entregando em mãos à entidade patronal ou responsável pelo setor e, claro, obtendo para si um comprovativo dessa mesma entrega. A partir daí, penso que a situação ficaria sempre sanada, ou seja, o trabalhador terá sempre direito efetivo à sua remuneração, não só na questão da doença psoriática, mas também em todas as demais doenças. Muito bem, esclarecidos. Vamos então à próxima pergunta. Ser doente psoriático dá direito a algum tipo de isenção de taxas? Dá direito à isenção do imposto de renda, por exemplo? Infelizmente, no nosso país, é uma das situações que nós temos nos debatido bastante. Nós, se aqui me permite, sem qualquer conotação política, como deve compreender, existem algumas entidades que têm isenção de IMIs, isenção de imposto de renda, isenção de uma série de impostos, pelo facto ou de serem de utilidade pública, ou por fato, e o exemplo mais corrente e comum que nós assistimos é o facto de ser um partido político. Nos casos de doentes com psoríase, não existe nenhuma isenção, quer a nível de imposto de renda, ou quer a nível de outro tipo de imposto. Infelizmente, no nosso país não temos isso previsto. E é grave porque, em alguns casos, não estou a dizer aqueles que têm a doença psoriática, é que a doença psoriática, como aqui depois já alguns médicos que irão obviamente explicar melhor do que eu, que sabem melhor do que eu nessa parte, podem ser incapacitantes que acabam por causar outro tipo de doenças. E essas doenças incapacitantes. Ora, se essas doenças provocarem uma incapacidade superior ou igual a uma percentagem de 60%, salvo esteja em erro, é possível que ele tenha um atestado dizer que ele é incapaz para todos os efeitos. E a partir daí, mesmo assim,
ele tem direito a alguns outros tipos de isenções, como na aquisição de uma viatura automóvel adaptada para o efeito, mas, efetivamente, na questão do imposto de renda, não há esse direito. Como foi dito pelo engenheiro Jaime Melancia, nosso presidente da Pessoal Portugal, e muito bem, nós conseguimos vencer uma batalha muito grande, que é entender a psoríase desde 2010 é considerada como uma doença crónica e, como tal, tem isenção das taxas moradoras nos medicamentos queratólicos, ou seja, naqueles que são as pomadas e mais comuns, tem uma isenção, uma comparticipação de 90%. Não é? Beneficiamos dessa comparticipação e isenção nesses 90%. Nos antipsoriáticos, em que estamos a falar de uma medicação biológica, essa comparticipação chega a 100%. Ora, isso é uma forma de isenção de pagamento, uma forma de benefício fiscal direto, mas não efetivamente em termos de IRS. Aliás, foi colocada uma questão por um cliente nosso, se estaria isento ou se teria alguma participação na parte dos passes de transportes. Também não está previsto, para além daqueles que nós já conhecemos, ter uma idade superior a 65 anos de idade ou ser estudante, aí sim teria essa isenção, mas no caso dos doentes psoriátricos não existe essa isenção. Muito bem. Próxima pergunta. Quem tem psoríase não tem direito às mesmas coberturas de seguros do que as outras pessoas que não têm esta doença. É permitido às seguradoras recusarem fazer os seguros porque a pessoa tem psoríase? Existe alguma diferença em relação às pessoas hipertensas ou com diabetes? Essa é uma questão muito complexa, principalmente no que toca a seguros, porque a nossa legislação de seguros também é muito dispersa e diversa. Nós temos legislação de seguros adaptada especialmente para o ramo automóvel, temos outros adaptados especialmente para o ramo de saúde. Vamos cingir aquela que é feita a pergunta, que é no ramo de saúde. Efetivamente, as companhias de seguros não podem, de forma alguma, recusar, ou seja, não dar um literal não a um contrato de saúde a um doente crónico, que é o caso da psoríase. Mas o que eles utilizam de subterfúgio, e muitas das vezes isso acontece, é que excluem uma determinada doença. Ou seja, se eu tiver aqui uma situação de psoríase e preciso e tenho logo a seguir uma artrite reumatoide psoriática, essa doença pode estar excluída das coberturas do seguro. E aqui é que começamos a ter que ter algum cuidado em relação a quando vamos pedir uma cotação a uma instituição de seguros, não é? Porque nós temos que efetivamente dizer quais são as doenças que temos, quais são as doenças crónicas que temos, se somos hipertensos, se somos diabéticos, porque qualquer omissão, e isso vem invariavelmente em todas as condições gerais das apólices das companhias de seguro no ramo de saúde, vem a exclusão ou a condição de anulabilidade daquela apólice de seguro. Ou seja, se eu deliberadamente omitir o facto de sou diabético ou sou psoriático, eles amanhã, numa questão de sinistro, chamemos assim, relativizado à doença, eles podem recusar-se ao pagamento. Isso principalmente vem acontecer no caso de morte ou incapacidade permanente. Ou seja, se se vier a provar que houve omissão ou que essa incapacidade veio derivada do facto de ter psoríase e eles tendo excluído essa parte do seguro, efetivamente eles podem recusar. Portanto, infelizmente no nosso país nós melhoramos bastante na questão da legislação em relação aos seguros, mas não aquilo que seria desejável. De toda forma, como disse, eles podem excluir algumas das coberturas, podem colocar-te numa situação de risco, não é? Mas não podem recusar o seguro em si. Caso venha a acontecer uma situação dessas, ora, pedi um seguro de saúde para vou adquirir a minha habitação própria. E na maioria dos casos, para não dizer todos, 100%, é exigível um seguro de saúde ou um seguro de vida. São coisas distintas, o seguro de saúde também e o seguro de vida. Mas eles exigem sempre um seguro com a cobertura vida, incapacidade permanente ou
ou a própria vida. Ora, nessas situações, se houver recusa, o que resta ao doente, ou no caso aquele que vai contratar a companhia de seguros, é participar ao Instituto de Seguros de Portugal, que saberá depois, mais tarde, intervir junto da companhia de seguros, fazendo com que a mesma possa fazer o seguro. Ora, o que acontece também noutras situações é que eu tenho um prémio de seguro, que seria um prémio médio, de X, e havendo essa doença, e dizendo assim, bem, o senhor tem essa doença, nós podemos fazer a cobertura dessa doença, mas esse prémio vai ficar agravado em X. Isso também é possível fazer e então as seguradoras respaldadas na lei para o fazerem, compete, obviamente, àquele que vai contratar o seguro saber arrazoar do que seria melhor para si. O que eu aconselho, e aqui falo mais no nível pessoal, é que contactem várias seguradoras. Existe hoje no ramo saúde e no ramo vida uma série de companhias de seguro, todas elas, obviamente, estão cá sediadas em Portugal, têm a fiscalização efetiva do Instituto de Seguros de Portugal. Não estamos a dizer aqui uma companhia de seguros daquelas que podem aparecer e desaparecer no dia seguinte. Contactem várias companhias de seguro, porque essa será a melhor forma de rebater um eventual agravamento do prémio ou uma eventual recusa numa determinada doença, como é o caso da psoríase. Posso acrescentar que no meu caso em particular o que me foi exigido, e aqui um cunho muito pessoal, foi que se eu estava sendo tratado pela psoríase e se esse tratamento estava a produzir resultados. E o meu médico, na altura, passou-me essa declaração e não tive qualquer tipo de agravamento no seguro. Ok, obrigada. E agora a próxima pergunta. Os hidratantes e gel duches receitados pelos dermatologistas para os doentes com psoríase passarão a ser comparticipados ou pelo menos passarão a ter o IVA a 6%? Se sim, quando? E se não, porquê? Infelizmente, a resposta a essa pergunta é mais uma vez não há isenção do IVA nem redução do IVA a 6%. É uma batalha que a nós também compete, todos nós doentes psoriáticos, fazendo pressão, e como disse, a Pessoal Portugal tem tido um papel muito ativo nessa parte, e espero que assim permaneça, e continue o trabalho que vem traçando até a presente data, no sentido de sensibilizar o legislador para alterar o regime do IVA e reduzi-lo à taxa de 6%. Neste momento, aquilo que eu tenho conhecimento, mesmo a nível da Assembleia da República, não existe nenhuma proposta de lei em que efetivamente altere o código do IVA, reduzindo o mesmo a 6% para os medicamentos, quer queratólicos, quer antipsoriáticos, para taxa mais reduzida, ou mesmo havendo aqui uma eventual isenção. Não, infelizmente não há. As únicas isenções foram aquelas que eu já referi anteriormente. Temos uma coparticipação de cerca de 90% nos queratólicos antipsoriáticos e em relação aos imunossupressores ou aos medicamentos biológicos, essa coparticipação é 100%, não mais do que isso. Há uma questão aqui que é importante também de mencionar. É que a Pessoal Portugal tem um protocolo, não é, que permite a todos aqueles que sejam seus sócios usufruir também dos protocolos com a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e a partir daí ter um abatimento na aquisição desses medicamentos. Há uma outra situação que cabe a cada um optar se assim for, que as farmácias comunitárias têm um cartão de fidelidade que depois vai acumulando pontos e depois esses pontos servem para efeitos de desconto. Efetivamente, a pergunta feita nesse sentido, ou seja, que haja uma redução do imposto em si, não existe. Muito bem. A próxima pergunta tem a ver com a artrite psoriática e com a indicação de que um doente com psoríase grave e artrite psoriática terá sido informado que poderá ter direito ao atestado multiusos. Isto é verdade? Ora bem, é aquilo que eu tinha mencionado também no início, Sofia. Ora bem, o que nós temos aqui em causa é esse atestado multiuso tem que efetivamente comprovar que a pessoa está incapacitada.
O facto de eu ter uma psoríase em placa, que é aquelas que vêm contempladas para efeitos com participação do medicamento a 100%, no caso dos imunossupressores, não é? Ou até mesmo agora no estado de emergência, no meu caso, como eu tenho psoríase em placas diagnosticada e com atestado emitido pelo meu médico dermatologista, permite-me algumas regalias. Mas não significa que eu esteja incapaz para determinadas funções. Essa incapacidade para determinadas funções tem que ser sempre feita por uma junta médica. Digamos que um doente psoriático que tem psoríase em placas, num caso, pode efetivamente estar apto para o trabalho, não tem qualquer tipo de limitação, enquanto que num outro, por uma questão da doença ou porque acabou por ter artrite ou artrose e que o incapacite efetivamente, não é? Aí ele é submetido a uma junta médica e essa junta médica vai-lhe atribuir um grau de incapacidade, se assim o for, ou assim os profissionais de saúde o determinarem, aqueles que estão presentes na junta médica. Se assim o estiver, e aí sim eles podem ter esse atestado multiusos e figurar com essa incapacidade desde que esteja numa incapacidade superior a 60%. Se me perguntarem quais são os benefícios dessa situação, obviamente há alguns, mas nenhum daqueles que, conforme eu tinha referido, que lhe dê isenção de IRS. Não. Dá-nos alguns certos benefícios, como o caso da, como disse, a aquisição de uma viatura própria, com uma série de isenções, quer a nível aí sim, do IVA e mesmo do imposto do automóvel, mas outro tipo de isenções não. Como referia no início, tem que ser avaliado caso a caso, porque não basta ser um doente psoriático para ter esse atestado multiuso. Certíssimo. O Dr. António Ayala Silva tem falado várias vezes ao longo desta intervenção de que de facto os medicamentos estão comparticipados a 90%, e a próxima pergunta que nós temos é: qual é a portaria que pode ou deve ser colocada nas receitas médicas dos medicamentos destinados ao tratamento da psoríase e que garante estes 90% de comparticipação? Ora bem, pronto, essa é mais fácil porque já tinha referido várias vezes, mas não referi na portaria. Os medicamentos comparticipados em 90%, a farmácia comunitária, ou seja, abrangidos pelo escalão A da comparticipação, são os medicamentos referidos na Lei 6/2010, de 7 de maio, conforme bem disse o nosso presidente, o engenheiro Melancia. Os medicamentos queratólicos, medicamentos para lesão na epiderme e antipsoriáticos estão abrangidos nessa lei. Os doentes com psoríase em placa ou artrite psoriática, esses medicamentos estão referidos na portaria 281/2017, 21 de setembro, na farmácia comunitária, e têm 100% de coparticipação. Ou seja, essa portaria deve ser sempre mencionada. Se bem que, é assim, o médico que está dentro do hospital ou que está a acompanhar o doente psoriático, na maioria dos casos, penso que não houve, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, não houve nenhum que tenha reclamado dessa situação, faz a prescrição médica e com essa prescrição médica a pessoa vai levantar na farmácia do hospital. Portanto, essa isenção é logo dada à partida e o médico tem perfeito conhecimento de que deverá mencionar, no caso da psoríase ou artrite psoriática, psoríase em placas ou artrite psoriática, esta participação. No caso desses medicamentos, também são referidos na portaria 48/2016, de 22 de março, estamos a falar da farmácia hospitalar, que foi o último caso. A primeira portaria que eu referi, estamos a falar da farmácia comunitária. Portanto, resumindo, portaria 281/2017, de 21 de setembro, farmácia comunitária, 100% de coparticipação. A portaria 48/2016, de 22 de março, se eu não me engano, é a farmácia hospitalar, aquela que nos encontramos nos hospitais. Certíssimo. E a próxima pergunta: houve alguma alteração na lei relativamente aos medicamentos biológicos? E aqui entra um contexto: um doente já há 4 anos que faz medicação e foi informado de que, de momento, o médico não pode passar receita, pois está à espera que lhe atribuam um número.
É assim, a última portaria relativamente aos medicamentos biológicos, estamos a falar de 2017, a portaria 281/2017, de 21 de setembro, aquela que eu referi acima, que trata da coparticipação a 100% nas farmácias comunitárias, não é? Portanto, essas, onde são incluídos todos os doentes psoriátricos, em placas ou com artrite psoriátrica. Então, são sujeitos à receita médica, prescritos pelo médico especialista. Não vejo que haja, quer tanto juridicamente falando, quer outra situação em concreto, que poderá haver aqui alguma alteração ou algo que impeça o médico de fazer essa prescrição. Portanto, basta que faça menção da portaria, não é? E não há nenhuma alteração legal neste momento que exija um cadastro ou uma numeração por um determinado doente para ter essa mesma isenção. Pois. E agora passando à última pergunta do nosso PSOCast, um doente que já estava a ser tratado com a medicação biológica deixou de responder positivamente à mesma e verificou um agravamento da doença. Dessa forma, a medicação a utilizar deverá ser alterada, mas a Comissão de Administração do Hospital demora a autorizar a mudança de medicação biológica, imunossupressor. Porquê? E eu aqui também acrescento, o que é que o doente pode fazer? Ora bem, primeiro deixe-me voltar atrás na situação do artigo 4º da lei que eu referi, que cada ato de prescrição de medicamentos destinados a tratamento de doentes com artrite reumatoide, espondilite, aquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática, juvenil, poliarticular e psoríase em placas deve ser especificamente registado na ficha do doente, com a indicação expressa da sua situação clínica. Isso é importante o médico também fazer e estar atento. Mas, como disse, penso que todos os médicos estarão atentos a uma situação. Na pergunta agora que me coloca, eu penso que é uma questão não tanto jurídica, mas dependerá sempre do peso e importância do médico para que essa alteração seja feita e não apenas da administração hospitalar, de modo que o doente não fique prejudicado. O que eu posso dizer da experiência pessoal é preciso ter, vai-me permitir a expressão, ter sorte um bocado com o nosso médico, não é? Eu não quero dizer que haja maus profissionais ou bons profissionais. Os médicos, todos eles, têm diferenciações de uns para outros, no sentido de que há um médico que tem, por exemplo, 300 doentes e outros que têm 1.500 ou 2.000 doentes. É muito diferente de uma situação de cada um e isso digo mesmo por conhecimento próprio. Quando uma situação é esta, quando aconteceu comigo, inclusive estava envolvido num estado de medicamento biológico que não resultou inicialmente para mim, a alteração para outro medicamento biológico acabou por não ser demorado de todo. O que aconteceu é que, apesar de estar a fazer um novo medicamento, burocraticamente ainda não estava a preencher a documentação para sair do estudo da medicação anterior e explicar porque é que a medicação não estava a resultar no meu caso. Ora, acho que é um processo bastante burocrático a nível interno hospitalar e é isso que acaba por prejudicar o doente. É que não envolve não apenas o hospital, mas também a farmacêutica responsável pelo medicamento que deixou de surtir efeito. Ora, esta parte do processo pode sim ser demorada. No entanto, como disse, quanto à alteração por um novo medicamento, penso que depende muito mais da força que nós podemos ter e da pressão que o médico também pode fazer para que esse processo seja mais rápido e o paciente, aqui no caso, receba o medicamento o mais rápido possível no que tange a sua nova medicação. Curiosamente, o segundo medicamento que eu tive surtiu efeito, tem surtido efeito até hoje e não foi preciso alterar. Mas tenho noção de que há outros doentes psoriátricos que foram precisando de fazer essa alteração e reconheço que é um processo mais burocrático, que deveria ser simplificado, até porque nós estamos a falar com o responsável direto, que é o próprio médico, o nosso próprio médico, não é? Que deveria ter um processo mais simplificado para fazer essa alteração e continuarmos a beneficiar das coparticipações. Muito obrigada, Dr. António Leal da Silva. Eu que agradeço a presença. Nós já ultrapassamos aqui um bocadinho o nosso tempo, mas como temos aqui uma pergunta que lhe é dirigida a si, no nosso chat, eu não resisto a fazê-la já e depois passarmos então à nossa mesa redonda e peço desculpa aos nossos intervenientes seguintes. A pergunta é,
A entidade patronal pode legalmente substituir a ausência do trabalhador para ir aos tratamentos por folgas? É um pouco aquilo que tínhamos falado no início, penso eu. Sim, 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 sim. Vai do encontro à questão mais do direito laboral. Essa substituição do trabalhador só ocorre se o trabalhador estiver debaixo de um determinado período de tempo alongado, nunca por um dia só. Portanto, isso não acontece. Só, em último caso, estamos a falar, vamos supor, com um doente psoriático que tenha um agravamento da sua doença, que tenha, por o facto de ter psoríase, criado uma outra incapacidade e que lhe impeça temporariamente, e estamos a falar sempre temporariamente, de comparecer ao posto de trabalho por um período superior a 30 dias, aí sim a entidade patronal pode sempre o substituir. Mas isso não significa que ele vá perder o emprego, porque tão logo ele esteja apto a trabalhar, a entidade patronal deve o readmitir, e eu falo aqui a palavra readmitir entre aspas, porque ele nunca deixou de ser trabalhador, e voltar a ocupar o seu posto de trabalho. Isso acontece com alguma similaridade e com bastante frequência no caso das grávidas, não é? Portanto, as trabalhadoras grávidas têm direito a estar em casa e podem, efetivamente, por parte da entidade patronal, serem substituídas pelo mesmo período que estiverem de baixa ou, no caso, em licença maternidade. Muito bem. Muito obrigada novamente pelos seus esclarecimentos. Eu Vou agradeço então mais dar... uma vez o facto de poderem ter deixado de participar e ajudar a todos aqueles que têm as dúvidas em relação à minha área. É sempre um prazer. Eu peço que não nos deixe até ao final do encontro, porque certamente poderão surgir ainda questões. Eu recordo aos nossos participantes que podem sempre usar o chat até ao final da sessão para que possam colocar questões a todos os nossos palestrantes, os nossos speakers de hoje. E dando então seguimento ao encontro da PSOE Portugal, vamos discutir aqui um bocadinho também a necessidade de colaboração entre os vários membros da equipa multidisciplinar que gerem a psoríase e a pessoa e o doente com psoríase e a psoríase na pessoa com psoríase, passo a expressão. É por essa razão que juntamos hoje aqui numa mesa redonda o Dr. Paulo Ferreira, dermatologista, a doutora Patrícia Neri, reumatologista, e a doutora Filipa Silva, psicóloga, para discutir então a atenção e os cuidados específicos a ter por esta equipa multidisciplinar e pela pessoa com psoríase na gestão desta patologia. Eu agradeço a todos a participação. E começava por fazer aqui uma primeira pergunta ao Dr. Paulo Ferreira. Em quantos casos, e para fazer o kick-off, em quantos casos é que a psoríase afeta mais do que a pele do doente psoriático? E quais são as áreas da saúde que estão mais envolvidas normalmente? A psoríase, boa tarde a todos, é um grande prazer em estar este ano neste formato digital. Portanto, queria saudar a todos e agradecer até em primeiro lugar a sua excelente moderação, agradecer o convite da PSOE Portugal e saudar aqui o engenheiro Jaime Lancia, o nosso presidente, a doutora Filipa, a doutora Patrícia e o doutor António, gostei muito de ouvir e vi que está muito informado e ainda bem para todos nós e sobretudo para os doentes. No que concerne à sua pergunta, e como disse o engenheiro Jaime Lancia, neste momento nós utilizamos mais a terminologia de doença psoriática, precisamente para abranger, para divulgar e para contemplar as vertentes todas da doença psoriática. Portanto, a psoríase cutânea, per si, que é a forma de apresentação mais frequente deste conjunto de doenças. O denominador comum, de facto, será a psoríase, que é caracterizada pela tal lesão, a placa avermelhada com descamação, e que em 70% ou 80% dos casos assume essa sua forma de psoríase vulgar, em placas, percepção vulgar, que é mais frequente, mas isto não invalida, por exemplo, em alguns doentes, a doença psoriática começa a manifestar-se só com alterações unguiais, por exemplo, ou só com psoríase dos genitais, psoríase inversa, que muitas vezes pode ser confundida com uma tinha, por exemplo, ou com psoríase só do couro cabeludo, que muitas vezes é confundida com uma dermatite seborreica, que há dermatologistas que usam a terminologia de seborríase, porque muitas vezes não é possível distinguir bem se é psoríase ou se é dermatite seborreica, e a dermatite seborreica é muito, muito prevalente,
e noutros casos mesmo pode começar só com o envolvimento das articulações, com a dactilite, com a endosite, com as artralgias, com a limitação funcional, com a rigidez matinal. Isso está aqui a doutora Patrícia Neto, que está mais analisada para falar da situação do que eu. Por acaso, nós temos uma consulta partilhada, uma consulta bidisciplinar, que deveria servir de exemplo para outros, para disseminar-se vários outros centros hospitalares por todo o país, porque de facto isto é uma mais-valia, porque estamos ao nosso doente, porque a artrite psoriásica é particularmente impactante e invalidante e pode alterar e assombrar muito o prognóstico dos doentes. Portanto, a responder em concreto, de uma forma rápida e assertiva à sua pergunta, é que há doentes que podem ter manifestações articulares, muitas vezes associadas com uma forma muito incipiente de psoríase ungueal, e a doutora Patrícia manda-me, a miúda, muitos doentes, que até eu às vezes não consigo ver bem se aquilo já é psoríase, e que já têm manifestações articulares. E depois, ao fim de alguns anos, têm já a doença psoriática instalada. Isto é muito importante porque permite proatividade, permite um diagnóstico mais atempado, mais precoce, e uma estratégia terapêutica mais assertiva, mais proativa, e que vai melhorar muito a médio e longo prazo o prognóstico destes doentes. Portanto, estarem alerta para as manifestações iniciais, nomeadamente aqui da artrite psoriásica, e também para as chamadas variantes fenotípicas, isto é, as variantes de psoríase em placas, que podem ser formas de psoríase mais difíceis de diagnosticar. Aqui é importante um trabalho também com a medicina geral familiar, para o médico de família, naqueles casos em que tenha dificuldades em diagnosticar, referenciar também de uma forma mais atempada e mais célere para a dermatologia. Muito obrigada. Doutora Patrícia Neto, estes sinais iniciais que o doutor Paulo Ferreira refere da artrite psoriática, além desta rigidez matinal, que outros sinais é importante terem atenção na perspectiva da reumatologia e da artrite psoriática? Boa tarde, é a minha primeira participação e por isso queria começar por agradecer uma vez mais à PSOL Portugal o convite para aqui estar presente, à semelhança do que aconteceu o ano passado em que fiz a minha estreia no vosso encontro. Estou com algumas irregularidades de internet, espero que me consigam ouvir, apesar dos avisos que me aparecem também. Não levem a mal se por acaso houver aqui alguma falha no som. Agradeço a pergunta, agradeço ao Dr. Paulo toda a colaboração que nós temos tido ao longo destes anos, desde que iniciámos a nossa consulta conjunta, e nem sempre estes pequenos avisos são avisos iniciais, infelizmente, porque nem sempre as pessoas estão atentas aos primeiros sintomas, e se os sintomas forem de facto bastante ligeiros, podem estar presentes há anos sem que tenham sido valorizados, porque nem sempre os sintomas são tão intensos que afligem muitas pessoas. E de facto, qualquer pessoa com psoríase que tenha algum tipo de sintoma articular, que seja pior, e habitualmente os sintomas articulares são a dor, que seja pior durante a noite na cama, que desperte a pessoa do sono, ou que seja mais intenso pela manhã, quando se está a levantar, e que impeça os primeiros movimentos, com rigidez no início da movimentação, não é normal estar presente e deve motivar o procurar de ajuda. Não quer dizer necessariamente que haja um quadro de artrite, mas deve procurar ajuda para tentar perceber se de facto há alguma doença articular relacionada com a sua psoríase. Certo é que qualquer articulação inflamada, e para além da articulação, a artrite psoriásica é uma doença que tem vários fenotipos na pele, também na articulação há vários fenotipos possíveis. Para além de haver inflamação das articulações, esta doença tem uma característica que é poder dar inflamação de tendão, e poder dar inflamação do local onde o tendão se agarra ao osso, que é chamada a enteses, e por isso devemos também estar atentos a estas localizações. E tendinites mais difíceis de resolver, ou então dedos inchados, nós chamamos mesmo um dedo em salsicha, porque para além da inflamação da articulação, toda a estrutura tendinosa em volta da articulação pode estar inchada e vermelha, são sinais de alarme que devem motivar a procura de uma consulta de reumatologia para despistar a probabilidade de estar presente uma artrite psoriática. Muito bem, muito obrigada. E se já há um alerta eventualmente para a artrite psoriática, eu queria e perguntava à doutora Filipa Jardim, passando-lhe assim a palavra, peço desculpa, Filipa Silva, é comum os doentes psoriáticos terem o apoio psicológico de que precisam? Qual é eventualmente a situação mais comum a este nível? E que apoio deve ser dado ou que devem os doentes fazer?
Obrigada, Sofia. Obrigada também, em primeiro lugar, também pelo convite. É um prazer estar hoje aqui convosco e partilhar este espaço com todos os que nos seguem. Apreciei bastante também aqui a participação do Dr. António e acho que foi muito rica, até já dando aqui mote a esta questão também da componente psicológica. Se é frequente, não é tão frequente como desejado, mas não é só na patologia da doença psoriática, é um bocadinho na maior parte das patologias. Portanto, quer se queira, quer não, a componente de saúde mental ainda é sempre aqui tendencialmente o parente pobre de todas as áreas em termos de saúde. É aquela que é menos investida, é aquela que há menos recursos humanos também para dar uma resposta eficaz. E isso é um ponto em que muitas vezes a falta de recursos gera depois aqui uma ineficácia das respostas e até mesmo já tenho tido este diálogo com outros profissionais de saúde, por exemplo de medicina, que muitas vezes têm experiências negativas em que encaminham os seus pacientes para um acompanhamento psicológico, por exemplo num hospital ou no centro de saúde, e aquilo que depois têm como feedback é realmente uma resposta muito negativa. E porquê? Não é porque o profissional seja necessariamente um mau profissional, mas é porque está em tamanho burnout e com tão poucas condições de fazer um bom trabalho, que aquilo que vai fazer é uma cadência de acompanhamento uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses. Ora, a eficácia desse tipo de acompanhamento generalista por um profissional que pode nem sequer ter formação especializada nesta área mais particular, vai ser realmente muito ineficaz. Porque aquilo que nós sabemos hoje em dia é que a partir do momento em que alguém tem realmente uma doença psoriática, e que neste caso diversas investigações têm mostrado que os sintomas na pele, na doença psoriática, inevitavelmente estão associados a um aumento em cerca de 34% de doença psicológica, sobretudo em termos de humor deprimido e ansiedade. E que todos os doentes, lá está, com psoríase, que têm outro tipo de comorbilidades, para além dos sintomas na pele, esse aumento é na ordem dos 105%, nomeadamente sempre mais em termos de transtorno de depressão e uma vez mais de ansiedade, mas muitas vezes há outras questões em termos de doença mental até mais agravada que podem surgir. E aquilo que eu sinto muitas vezes é que continua a existir sem dúvida este estigma, não só um estigma de fora para dentro, mas um estigma também de dentro para fora, na própria pessoa que tem realmente esta doença. Por um lado, em que se culpabiliza muitas vezes por a ter, e isto também porque ainda continuam a subsistir muitas crenças e muitos lugares comuns e muita desinformação sobre esta questão das doenças autoimunes e sobre estas questões também da própria psicossomática, ou seja, é como se acreditássemos que se isto é uma doença autoimune, então significa que fui eu que fiz alguma coisa mal e sou eu que sou mais fraca, ou sou eu que, enfim, não me cuidei tão bem. E tendo isso, uma componente, tendo aqui uma parte que pode realmente corresponder à verdade no sentido do autocuidado, a culpa para aqui nunca será chamada, mas sim o empoderamento de o que é que eu posso fazer de diferente. E aqui esta, no fundo, literacia também emocional falta muito às pessoas de compreenderem que o stress não é um lirismo, não é uma questão abstrata, ou seja, quando nós estamos sempre e de forma geral com elevados níveis de ansiedade e a experienciar elevados níveis de stress, seja pelo nosso dia-a-dia, sejam por situações que nos vão acontecendo mais gravosas, seja por trauma que nós de alguma forma nos vão acompanhando ao longo da vida, isso tendencialmente, quimicamente, tem uma resposta e é a mais simples resposta de explicar, não entrando aqui em demasiados pormenores, é sem dúvida o aumento da produção da hormona do cortisol, que vai precisamente tentar regular quimicamente esta elevação de ansiedade. E quando nós estamos expostos ao aumento aumentado de segregação desta hormona, duas grandes respostas podem acontecer no nosso organismo. Uma é existir um abaixamento do nosso sistema imunitário, em que no fundo se dá um quadro de inflamação geral, e isso sem dúvida que é uma porta de entrada, não só para o despoltar de problemas como a própria doença psoriática, mas de outros, e portanto tornamos aqui mais vulneráveis, mas em algumas situações dá-se precisamente o oposto, em que o sistema imunitário vai aqui então ter uma resposta mais exacerbada, e é quando precisamente nós temos o contexto fisiológico ótimo para se desenvolverem doenças autoimunes. E por isso esta componente, no fundo, da intervenção integrada é muitíssimo importante, e em várias pessoas que têm acompanhado ao longo dos últimos anos,
com estas problemáticas. Percebemos que em termos de autoimagem, da própria regulação também, da impotência que sentem muitas vezes em momentos de crise, a própria necessidade de regularem as suas emoções de uma forma diferente, são aqui componentes muito importantes a serem aqui também tidas nesta integração, depois a par com os outros profissionais de saúde. Muito obrigada. E nesta perspectiva, Dr. Paulo Ferreira, da importância de uma equipa multidisciplinar e de olhar para todos estes aspectos da psoríase, quando estamos perante um diagnóstico, como é que a pessoa com psoríase e o médico que a assiste devem agir e devem procurar assegurar que há uma gestão integrada da doença, tendo em conta todos estes aspectos? Precisamente, a abordagem cada vez mais é multidisciplinar em qualquer doença crónica, repara, as doenças oncológicas é também cada vez mais frequente, e queria parabenizar a doutora Filipa pela sua excelente intervenção, que de facto é importante os doentes terem tipo, um apoio, um suporte. Portanto, nós vemos, eu costumo dizer aos doentes, eu posso prescrever uma psoríase moderada a grave ou mesmo grave, com comorbidade com artrite, um biotecnológico, mas se o doente tiver artrite, se tiver excesso de peso, se estiver ansioso / deprimido, veja logo, depois o doente também tem um problema porque faltou ao dia de trabalho, já estamos aqui a integrar os 4 palestrantes. Portanto, esta abordagem do doente como um todo, isto é importante porque vai permitir ao doente sentir-se mais confiante, mais seguro. E se o médico também tiver conhecimento destas vertentes todas da doente, do doente bio, psicossocial, cá está tudo. Social, toda a envolvente externa da doente, desde o acesso à consulta, desde o atraso, desde o doente que já nos chega desesperado e muitas vezes já quase resignado porque não conseguiu nos últimos anos ter uma consulta, ou em que não foi prescrita a terapêutica que ele necessitava, ou em que tinha que se deslocar muitas horas para ir a uma consulta. E eu tenho doentes que vêm do Algarve e que perdem um dia inteiro para vir à minha consulta, não é? Portanto, esses doentes merecem também toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, para que haja empatia, para que o doente esteja em sintonia com o médico. Depois, também eu costumo pedir à doutora Patrícia Neto, que trabalha comigo na consultoria disciplinar, e nós temos os dois quase, podemos estar os dois muito, e estamos sempre cheios de doentes, mas quando a doutora Patrícia manda um doente ou o caminho inverso, nós procuramos sempre aceder a ver o doente do próprio dia. Precisamente para ajudar o doente, para que o doente se sinta que há ali uma estrutura que o apoia. Isto é importante. E depois o doente, eu também estou cada vez mais a trabalhar, até no hospital estou com colegas da psicologia e até da psiquiatria, porque é importante ajudar os doentes, que isso também depois vai ajudar o doente na sua compliance. Se o doente estiver bem informado e tiver um bom suporte psicológico, também se sente mais confiante, percebe melhor a mensagem que estamos a passar. Eu costumo pedir aos doentes para trazer uma pessoa com eles, o que é particularmente difícil e até quase vedado nesta fase Covid, uma peculiaridade que me importa ressaltar. E hoje peço, quando são doentes mais idosos ou crianças ou adolescentes, para que o acompanhante entre, para que são pessoas a perceber a mensagem e porque é importante, quer na aplicação do produto tópico, quer também no entendimento da mensagem que passamos. Portanto, o estudo da compliance, dados a mais terapêuticos, da persistência e tratamento. E depois, claro, para dar um biológico, talvez estamos a usar a ferramenta, o melhor medicamento que há em termos de biotecnologia, mas se o doente for obeso, se for fumador, se for alcoólico, se não todo este medicamento de excelência pode ser desaproveitado. E nós estamos a utilizar recursos que convém que sejam otimizados e bem aplicados. Portanto, ver um doente como um todo. Perder peso, deixar de fumar, fazer exercício, estilo de vida saudável, combater a síndrome metabólica, a dieta. Doentes que perguntam, doutor Paulo, tenho colesterol 230, isto é dramático? Não é dramático. Nesses casos, muitas vezes, um bom regime alimentar, o exercício físico, a perda de peso e a abstenção tabágica, por exemplo, podem ser suficientes para ajudar o doente a perder peso. Portanto, ver o doente como um todo, escolher a estratégia terapêutica personalizada para cada doente. Até há guidelines novas em que já não estamos a usar tanto a psoríase ligeira, moderada, grave, mas aquela psoríase que se pode, numa fase inicial, tratar só com tópicos, e aquela psoríase que já necessita de um tratamento sistémico e ou biológico. Ali no meio está a fototerapia. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Cada vez mais estar atualizados, cada vez mais ter o conceito da abordagem do doente como um todo e cada vez mais a multidisciplinaridade constitui mais valia para o nosso doente.
Tratar o doente que tem a doença e não apenas a doença. Tratar o doente que tem a doença e não apenas a doença que o doente tem. Muito bem, sem dúvida que entre o Dr. Paulo Ferreira e a doutora Patrícia Neres já é esta dinâmica, mas e percebe-se pela nossa conversa, mas eu perguntava à doutora Patrícia Neres, como é que deve ser esta articulação, e eventualmente vai-nos descrever exatamente aquela que já tem entre a dermatologia e a reumatologia na gestão da pessoa que tem psoríase e que tem estado afetada de ambas as formas. Como é que se garante que a abordagem e o tratamento são integrados e não esta soma de partes? Da maneira que o Dr. Paulo explicou, o doente é visto como um todo e o facto de haver vários profissionais empenhados e com um foco, sem nunca tirar da nossa mente que o nosso foco é fazer o melhor para aquele nosso doente, tudo o resto é possível de agilizar. Obviamente isto requer disponibilidade da nossa parte, mas é isto que nós tentamos fazer no nosso dia-a-dia quando avaliamos uma pessoa. Um doente é uma pessoa que precisa da nossa ajuda, que nos procura porque está fragilizada e precisa da nossa ajuda. Estamos todos disponíveis para fazer em cada instante o nosso melhor para aquela pessoa. E eu acho que é muito importante nisto também demonstrarmos ao nosso paciente que nós o entendemos, mas envolvê-lo também naquilo que é o seu tratamento, explicar-lhe que de facto é uma doença crónica, é uma doença grave, mas que com a nossa ajuda, mas na qual no nosso plano o papel do próprio doente é indispensável para que tudo corra bem. Se nós conseguirmos envolver a pessoa, acho que conseguimos motivar e conseguimos que o nosso foco seja transmitido ao doente e que passe também a ser o seu foco. E se tudo for explicado, nós temos este plano para si, precisamos de toda a sua colaboração. Temos a pele, temos a articulação, temos o colesterol, tem que perder peso, tem que deixar de fumar, mas nós estamos aqui para o ajudar e vamos, passo a passo, conseguir melhorar, sem esperar milagres de uma consulta para outra, mas tentando motivar, nós vamos conseguir, e definindo objetivos todos em conjunto, conseguimos de facto fazer um impacto grande na melhoria da qualidade de vida dos nossos doentes e assim é mantendo o foco, envolvendo o doente e estamos todos empenhados e disponíveis para aquilo que nós queremos, que é de facto a melhoria da doença, da qualidade de vida, de quem nos procura, de quem nos pede ajuda. Obrigada. A doutora Filipa Silva, e pegando naquilo que a doutora Patrícia Neres estava a dizer do foco e do envolvimento do doente, qual é a importância que este foco e este envolver o doente, o explicar o processo, qual é a importância que tem na manutenção da serenidade da pessoa com psoríase ao longo de todo um processo que pode ser eventualmente causador de ansiedade, e é sem dúvida causador de ansiedade? Uhum. Sim, é fundamental. Eu sinto que, exatamente como o Dr. Paulo e a Dra. Patrícia estavam a referir, que muitas vezes esta mensagem-chave de explicar e relembrar e assegurar à pessoa que ela não é a sua doença, seja esta ou outra qualquer, não é? Ela é uma pessoa, portanto, se eu sou a Filipa, posso vir a ter 10 problemas de saúde, mas vou continuar a ser a Filipa e é a Filipa pelo qual eu tenho que me chamar e é como Filipa que eu tenho que me olhar. E muitas vezes é essa colagem de identidade entre a pessoa e a sua doença que começa depois um problema maior, porque no fundo há este abaixamento da autoestima, em que muitas vezes começa a existir até um design de vida em função daquela limitação, e por exemplo a partilha com o Dr. António foi tão rica que fez, porque certamente outras pessoas, se calhar com menos foco, menos apoio, menos recursos emocionais e psicológicos que o Dr. António, se calhar tinham mudado de profissão, se calhar não tinham seguido aquilo que era o seu propósito e o seu elemento, porque não queriam estar num contexto profissional de exposição, mantendo precisamente esta vulnerabilidade. E é isso que muitas vezes acontece quando nós nos reduzimos à doença e, pelo contrário, não nos focamos precisamente no nosso campo de ação. Porque o nosso campo de ação ainda assim é vasto e nós muitas vezes focamos mais fora nesta componente de tratamento externo, que é sem dúvida muito importante, mas vale a pena, como o Dr. Paulo também referia, em simultâneo irmos acompanhando o dentro. E portanto há bálsamos no fundo para a nossa mente que nós todos podemos aplicar, e isso começa por uma coisa tão simples mas ao mesmo tempo tão desafiante, que é pela capacidade de observarmos os nossos pensamentos.
Então, a qualidade daquilo que nós pensamos todos os dias, de forma muito automática, sem muitas vezes nos apercebermos, é fundamental depois para este desenvolvimento dos níveis de humor e também de ansiedade que vamos aqui, sem dúvida, experienciando. Por isso, ganharmos técnicas de autoobservação e de treino de atenção plena que nos permitam no dia-a-dia irmos nos apropriando daquilo que estamos a pensar, sem lentes cor-de-rosa. Portanto, nós todos temos pensamentos automáticos negativos, nós todos, quando estamos em situações menos boas, vai existir um lado nosso mais negativo, mais apreensivo, mais alerta, isso é natural. Importa depois é complementarmos com outro lado que pode ser mobilizado por nós e, portanto, dando legitimidade a esses medos e essas frustrações e a esse lado mais triste e eventualmente até mais zangado, que é uma coisa que muitas vezes surge de porque é que eu tenho esta problemática, o que é que eu fiz de errado para merecer isso, e dando espaço a que esse tipo de perguntas possam existir dentro de nós, é depois fazer a escolha consciente de não as alimentar no sentido em que elas não são produtivas. E, portanto, é aí que entra o nosso treino de atenção plena, no sentido de o que é que eu vou escolher, então focar-me, o que é mais produtivo para mim. E depois aqui a base do autocuidado, porque o nosso autocuidado nas dimensões do sono, da qualidade do que comemos, não é? Porque a nossa alimentação, também no caso da psoríase, pode ser uma verdadeira medicação. Uma vez mais, a nossa regulação emocional, portanto, não é deixarmos de querer sentir, seja o que for, não é deixarmos de querer sentir ansiedade, zanga, tristeza, é regularmos a intensidade dessas emoções, porque continua às vezes a subsistir esta ideia de então eu tenho que ir, enfim, para o Tibete, para deixar de experienciar stress, e isso não é possível para mim, e essa não é a questão. Portanto, não é o stress que nos mata, é a má gestão de stress que pode aqui criar danos. E, portanto, quando nos apropriamos desta esfera do sono, de uma alimentação consciente, também de uma boa regulação emocional, de relações de qualidade que nos abasteçam aqui uma boa rede de suporte, e fomentamos estes níveis, lá está, de autoconsciência e autoconhecimento, temos aqui 5 pilares fundamentais de autocuidado. E esse autocuidado vai se traduzir no nosso humor, mas também se vai traduzir no nosso sistema imunitário, e isso necessariamente depois tem uma consequência benéfica no efeito dominó por todos os sistemas fisiológicos. E, portanto, há aqui muita ação que eu diria que nós todos nos podemos apropriar no dia-a-dia, e essa é a mensagem também que eu gostava de deixar de esperança e aqui mais de empoderamento para todas as pessoas que estejam, em que etapa estejam desta doença psoríatica, que possam também se focar nesse seu campo de ação. Muito obrigada. Já Melancia, como é que a pessoa que tem psoríase pode mexer, passa a expressão, para ter esta equipa multidisciplinar? O que é que deve fazer? Minha querida Sofia, isso é a pergunta do $1 milhão, não é? Como se costuma dizer, não é? E aí que eu queria começar também, quer dizer, tudo isto passa primeiro pelo acesso à consulta, enfim, já não falando do médico de medicina geral e familiar, que será provavelmente, ou até do farmacêutico na farmácia comunitária, será provavelmente o primeiro profissional de saúde que encarará o doente com psoríase, que deverá estar alerta até, caso o doente não saiba, eventualmente, para ver alguma lesão que esteja visível e ser alertá-lo para o facto de ter psoríase, o médico de família para o tratar, mas, enfim, fundamentalmente depois a situação, enfim, se não passar daquele caso leve, poderá ser tratada, obviamente, do médico de medicina geral familiar, mas, enfim, nos casos aqueles em que os doentes se preocupam mais e são mais preocupantes, terá que ser um dermatologista. Aí depois o problema, não é? Dermatologista em Lisboa, Porto e Coimbra e aqui na faixa litoral, vamos para o interior, é uma dificuldade enorme, e temos doentes que vêm do Algarve a Lisboa, vão do Castelo Branco a Coimbra, que lá está, depois entramos, mesmo aqueles que conseguem as consultas no SNS, depois desmotivam-se, porque têm que deslocar várias vezes. Enfim, há uma série de obstáculos, digamos assim, ao acesso à consulta, e vemos esta diferença de facilidade de acesso, ou pronto, a diferença da dificuldade de acesso, porque todos temos dificuldade de acesso, mesmo nos grandes centros, muitas vezes é difícil as pessoas deslocarem-se, o tempo que necessitam para não só ir às consultas, e aqueles já estão a fazer a medicação hospitalar, também de irem buscar as suas prescrições ao hospital, que é assim que, enfim, embora isso tenha sido alterado, já poderei falar sobre isso também. Mas, enfim,
a consulta multidisciplinar é a situação ideal, não é? Para qualquer doente. O tratamento holístico do doente é fundamental, precisamente para entrar neste círculo não vicioso, mas virtuoso, digamos assim, do doente bem tratado. O doente bem tratado, isto também já tem implicações, chamamos económicas, ou do ponto de vista económico, estamos sempre a falar em custos, não é? Em custos da saúde, fala-se pouco em investimento e fala-se muito pouco da mais-valia que é um doente bem tratado. Um doente bem tratado, e estes estudos estão feitos, não estou aqui a falar de cor, enfim, não haverá aqui dados concretos em Portugal, mas em Espanha fizeram esse estudo para os doentes de psoríase e chegou-se à conclusão que €1 investido em tratar bem um doente de psoríase representa 5 euros no retorno social desse investimento. Portanto, enfim, não é um investimento, não é um retorno puro e duro em termos económicos, mas é na parte social que é muito importante. E isto é uma sociedade mais, enfim, um doente bem tratado representa uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais produtiva, uma sociedade mais consumidora e, portanto, mais resultados tem para a sociedade como um todo. É evidente, pronto, que este círculo vicioso, virtuoso que eu estava a falar, será conseguido, enfim, se o médico de família for enfim, um bom conhecedor de dermatologia, se o dermatologista for um bom conhecedor de psicologia, se o psicólogo estiver presente, tudo isto são fatores importantíssimos no tratamento da psoríase e os próprios doentes também saberem que têm que obrigatoriamente ter um estilo de vida saudável, em termos nutricionais, em termos comportamentais, seja dos hábitos tabagísticos, de alcoólatras, etc., que devem também ter isso em conta, porque tudo isto é um conjunto, é um tratamento holístico, não é? É isto que a palavra quer dizer, e todos têm que colaborar para isso. É evidente que, enfim, esbarramos muitas vezes com esta dificuldade do acesso e é essa uma das preocupações também da Pessoal Portugal, e estamos a fazer os nossos esforços no sentido de que pode haver aqui um projeto, enfim, agora está um pouco facilitado, porque estamos todos muito neste digital. Nós temos um projeto de teleconsultas que queremos implementar, integrado no Sistema Nacional de Saúde, não é um projeto de clínica privada, é um projeto integrado no SNS, em que os doentes possam ir ao seu centro de saúde junto do seu médico de família e consultarem um dermatologista. Portanto, enfim, estamos a tentar, digamos, implementar este projeto e haveremos de conseguir. E enfim, já temos muito boa gente a querer aderir ao projeto, mas é uma maneira de haver aqui alguma equidade no acesso à consulta de dermatologia, que, enfim, será o primeiro passo, um passo fundamental, e depois lá podemos chegar à multidisciplinaridade, não consigo dizer, mas não tem importância nenhuma, se consulta multidisciplinar do doente de psoríase. E nós temos aqui uma pergunta no chat que vai um bocadinho naquele seguimento que eu já me estava a dizer e que eventualmente até é uma provocação para a Pessoa Portugal, que é da população que de facto precisa, não é? Precisa desta abordagem multidisciplinar. Sabemos que percentagem já tem acesso a essa abordagem, a essa equipa, e o que é necessário fazer para aumentar os números das pessoas com acesso a equipas multidisciplinares? Pois, não temos esses números, nós temos muito poucos números, aliás, o número que usamos em Portugal para os doentes psoriásis é um número que vem de uma estatística internacional de 2 a 3% da população tem psoriase, 1,5% a 3%, enfim, os países do norte da Europa e do norte do mundo terão mais prevalência, porque tem menos sol do que nós, o sol ajuda também aqui na questão da psoríase, e o sol e o estilo de vida também, provavelmente, e enfim, portanto, aqui em Portugal nós falamos em mais de 200 mil doentes de psoríase, mas nós estamos com ideias muito concretas para ter aqui dados mais exatos. Fazemos agora um estudo em que nos diga uma aproximação mais real, não só do número de doentes de psoríase em Portugal, mas também da caracterização desses doentes, de todos os pontos de vista, do tratamento, etc., do acesso às consultas, da facilidade de acesso, não facilidade de acesso, o escala no privado, o escala no público. Enfim, ter essa informação para que possamos ter dados mais concretos para apresentar junto dos nossos governantes e fazê-los ver, digamos, que há aqui uma situação que não pode ser encarada de uma maneira tão leve como tem sido até aqui e ser um pouco, enfim, chegar a uma urgência hospitalar e perguntarem que doença é que tem, a pessoa diz que tem psoríase e como quem diz, vai para ali tens uma comichão, não é? E não podemos, enfim, pactuar com esta situação, enfim, não é questão de pactuar, mas digamos, temos de fazer o nosso trabalho, é esse que é o papel da associação, é fazer esse trabalho junto das entidades da saúde em Portugal, para que se possa dar a devida importância que os doentes psoriáticos merecem, para ter uma qualidade de vida igual à dos outros. E certamente que
que farão. Dr. António Real da Silva, enquanto doente e advogado, qual é a sua maior preocupação em termos dos direitos dos doentes com psoríase? Uma medida, se tiver capacidade de síntese, uma medida que possa ser importante implementar. Informação. Informação é fundamental em tudo. Não só o efetivo exercício do direito, mas a informação sobre o direito que cada doente tem. Isso para nós, para mim, no caso, é fundamental. Posso adiantar que entrei em contato com a direção da PSOL Portugal, no sentido justamente de oferecer os serviços dados pela Sociedade de Advogados que represento, no sentido de esclarecer, obviamente a título gratuito, a todos os associados da PSOL Portugal, no sentido de quais são os seus direitos e como exercer esses mesmos direitos. Não basta nós, às vezes, sabermos os direitos que temos, mas temos que saber exercê-los efetivamente na prática. E essa informação é fundamental. Eu posso dizer que sendo doente, já por diversas vezes vi pessoas com psoríase em estado bastante agravado, não é? Pelo menos latente na rua, e parei o carro para dar informações de que existe uma associação, de que existe tratamento. Infelizmente ainda não existe, eu digo ainda porque eu penso que mais cedo ou mais tarde vai haver uma cura para a psoríase ou eventualmente até mesmo um medicamento preventivo que evite que a psoríase acabe por se manifestar da forma que conhecemos, mas eu penso que a informação é fundamental. Quanto mais houver informação, quanto mais campanhas houverem, quanto mais divulgação existir, não é? Melhor será para aquele que é um transeunte, que é uma pessoa normal, que muitas das vezes não tem conhecimento e que hoje, ainda mais pela atual situação pandémica que vivemos, temos muita dificuldade, para dizer, total dificuldade de acesso aos centros de saúde. E o certo é que as doenças não acabam porque foi decretado um estado de emergência ou um estado de contingência, ou seja o que for. Portanto, é importante que as pessoas procurem os profissionais, procurem se informar e que essa informação esteja efetivamente disponível para todos, não é? Para que nós, enquanto doentes, possamos ter uma qualidade de vida desejável. Essa seria o meu mote, não é? Fica aqui o desafio, é isso? Sofia, será que me permite fazer uma intervenção? Sem dúvida, eu ia mesmo dizer a cada um, se quiser, que queriam dar uma última intervenção rapidinha. Neste contexto da necessidade de informação, eu gostava de passar a palavra que, de facto, quer dermatologistas, quer reumatologistas estão a unir esforços para aumentarem o número de consultas multidisciplinares disponíveis em Portugal. E acho que é importante que as pessoas também conheçam aquelas que já podem procurar, porque de algum modo, se as pessoas estiverem informadas que aquelas consultas existem e estão a funcionar, podem pressionar os seus médicos assistentes à referenciação. E então eu gostava de frisar que estas consultas funcionam no Hospital de São João, no Hospital de Aveiro, no Hospital de Leiria, Hospital de Santa Maria, Hospital Egas Muniz em Lisboa e no Hospital Cufo Descobertas. São 6 centros nacionais que têm já a consulta a funcionar há vários anos e acho que é importante que as pessoas estejam informadas, porque se não forem referenciadas espontaneamente, mas estiverem informadas, podem de facto forçar aqui um bocadinho a referenciação, que eu acho que é benéfica. Muito obrigada. Obrigada. Dr. Paulo Ferreira, uma última mensagem curta? É de facto chamar, primeiro, subscrever o que disse a doutora Patrícia Nero, de facto que estas consultas multidisciplinares já começam a ser uma realidade. O segundo ponto é dizer aos doentes para, mesmo nesta fase da pandemia Covid, em que, como se sabem, há uma tendência para nos focarmos, para vermos a parte e não o todo, que isso é perigoso, os doentes não podem parar o seu tratamento. Muitos doentes procuram-me e ou telefonam e dizem: Dr. Paulo, devo continuar o biológico, devo continuar o sistémico convencional, devo parar o tratamento. Dizer aos doentes que estas doenças são doenças imunomediadas crónicas, predominantemente autoimunes, e quer a psoríase, quer a artrite psoriásica, neste caso a doença psoriásica, pode e deve manter-se tratada. Os doentes com mais idade devem ser vacinados também para a gripe e para a pneumonia, portanto, Influváquia, Prevnar. E os doentes devem procurar sempre o apoio, nem que seja por meios, por teleconsulta, ou por Facebook, ou
ou por WhatsApp, procurar, é o que faço com os meus doentes, procurar manter os doentes informados e em linha connosco, porque eu tenho visto doentes, ainda ontem me aconteceu aparecer doentes que eu já não via parar o biológico desde fevereiro, desde março, desde que começou a pandemia. Depois aparece a doença completamente descontrolada. E o que dizem novas guidelines é que é preferível, é menos imunossupressor, ter a doença controlada, tratada com medicamento imunomodulador barra imunossupressor, do que ter a doença descompensada. Penso que esta informação deve ser dita porque é atual, tem a ver com o cenário que vivemos e que é importante. Portanto, os doentes continuarem a procurar ajuda, não desistirem, mesmo que tenham acesso barrado ou condicionado, pugnarem pelo seu acesso à terapêutica. E, ressalvando um pouquinho o que disse o Dr. António Arial, que facilita uma vez mais e que me sensibilizou muito a sua proposta de dar apoio aos doentes, isso é louvável, estamos todos a remar para o mesmo lado, de que aquela pergunta que foi feita no chat de doente que tem médico que não conseguia passar o biotecnológico temporariamente, os centros prescritores biológicos devem ser, normalmente, há uma atualização anual que é feita pelo coordenador da consulta junto à DGS e que alguns médicos, muitas vezes, ou porque não fizeram, porque não foi validada ou autorizada a certificação, portanto, que o doente deve falar com o médico de que não pode parar ou não deve parar a terapêutica biotecnológica e que deve sensibilizá-lo para isso. E, num caso limite, deverá manter o tratamento e não suspender o tratamento pelas razões que eu disse. Ok? Portanto, e é isto. Esperar para o ano a próxima reunião seja já presencial, embora esta reunião também não seja de todo uma quebra, não haja uma quebra de eficácia, porque esta reunião está a ser muito dinâmica e interativa. Queria felicitar a todos e dizer aos doentes para se manterem proativos e para tragam mais sócios para a Pessoal Portugal, porque juntos seremos melhores e teremos mais força. Rapidamente, doutora Patrícia Nero, há aqui um pedido de esclarecimento à mensagem que passou. Quando falamos no Hospital de São João, é o Hospital de São João no Porto? O Hospital de São João no Porto, certo? Sim. Certo. Refere-se a consultas específicas de psoríase ou consultas bidisciplinares. Consultas bidisciplinares, onde dermatologistas e reumatologistas, no mesmo período de consulta, avaliam o doente em simultâneo. Muito bem. Doutora Filipa Silva, uma última mensagem que queira deixar aos nossos espectadores, ouvintes, não sei como é que lhes chamo neste contexto. Sim, a todos os que nos seguem, eu realmente estou bastante alinhada com estas palavras-chave de informação e proatividade. Acho que não existe boa ou má informação, existe informação que nos dá a capacidade depois de traçar planos de ação e, portanto, para todos aqueles que estão com algum tipo de queixas, que não se resignem a essas queixas, seja num contexto pandémico ou noutro, portanto, que sejam proativos a irem buscar essa informação e que, não obstante todas estas consultas e estas respostas, estes recursos que estão a existir e que todos os profissionais envolvidos estão a dar o seu melhor, esta proatividade também, uma vez mais, dentro daquilo que é a autogestão e o autocuidado de cada um. E por isso nós todos temos esta possibilidade e se calhar responsabilidade acrescida num contexto em que todos os dias nos entram relatórios diários de números de infectados e número de mortes e, enfim, este alerta permanente a entrarmos pelas nossas casas, de fazermos essa gestão do que é que queremos deixar entrar e que, uma vez mais, a vida não para porque estamos numa pandemia, as outras dimensões de nós não param e estamos numa pandemia que exatamente também tende ela aqui a ser desafiante em termos emocionais e por isso a forma como vamos cuidando de nós num todo é muito importante, mais gestão da ansiedade para depois, como o Dr. Paulo referia, de alguma forma não termos respostas mais reativas e impulsivas de uma dimensão de pânico que, mais do que nos ajudar, vão aqui sem dúvida aqui também de alguma forma nos danificar. Por isso, informação e proatividade acho que são aqui duas palavras-chave. Muitíssimo obrigada e muito obrigada aos três pela mesa redonda e a doutora Antónia Arial da Silva. Jaime Lacia, não sei se quer deixar aqui uma última mensagem no âmbito desta mesa redonda antes de passar aqui ao momento seguinte do encontro que espera 2020. Aliás, posso fazer dois em um, se puder ser, não vale a pena se calhar estarmos a pôr mais slides, etc., porque penso que a conversa está muito mais agradável. E se me permitem, eu vou pôr aqui a situação em que nós estamos, eu e o Dr. Paulo Ferreira, estamos na sede da Pessoal Portugal, e antes de agradecer a todos, enfim, a vossa participação, é sempre uma mais-valia para todos nós,
queria focar aqui só dois aspectos que eu creio que são fundamentais de focar. Um tem a ver com o programa A Cuidar da Sua Pele. O programa A Cuidar da Sua Pele é um programa que a Pessoal Portugal já instituiu há alguns anos, que permite aos sócios da Pessoal Portugal terem descontos em todas as farmácias de Portugal. E estes descontos são dados por uma série de empresas na área de dermocosmética, que é assim que são conhecidos os produtos da terapia auxiliar para a psoríase, e, portanto, com o cartão de sócio da Pessoal Portugal válido, os doentes da Pessoal Portugal, enfim, não terão o desconto de 23% do IVA, que é uma outra luta que nós também vamos encetar juntamente até com outras associações de doentes, nomeadamente com a da dermatite atópica e da urticária crónica espontânea e da hidradinite supurativa. Vamos os quatro juntar também nesse sentido de procurar de alguma maneira que os produtos, enfim, dermocosméticos que sejam indicados para estas doenças, que possam ter um IVA mais acessível, e, enfim, isso será, obviamente, para todos. Nós, enquanto associação de doentes, não somos uma associação de doentes para os nossos membros, temos alguns benefícios para os nossos membros, mas somos uma associação de doentes para todos os doentes de psoríase em Portugal, doentes de psoriasis em Portugal, e, portanto, trabalhamos nesse sentido. Obviamente que damos alguns benefícios aos sócios daquilo que é possível, e este programa permite, de alguma maneira, ajudar, enfim, minimamente aqueles que muitas vezes têm que decidir entre ir ao supermercado ou ir à farmácia. E é importante que os doentes de psoríase, enfim, tenham também este suporte na terapia auxiliar. Outro aspecto que queria focar também tem a ver com a dispensa dos medicamentos hospitalares, especialmente neste contexto de pandemia, e, portanto, os medicamentos de procedimento hospitalar são todos medicamentos biotecnológicos, que durante a pandemia foi criada aqui uma Operação Luz Verde, que a Operação Luz Verde foi, enfim, muito em grande parte, na totalidade, suportada pela Associação Nacional de Farmácias, e que funcionou bastante bem. A Pessoal Portugal também participou como intermediário para que os doentes pudessem, dados os seus dados e os medicamentos hospitalares fossem entregues, enfim, no mínimo na farmácia comunitária mais perto de si, ou que eles escolhessem, ou, em alguns casos, enfim, por dificuldade até de se deslocarem às farmácias, poderem ser entregues em casa. E, enfim, depois acabou por acabar, nunca acabou, porque, enfim, continua a ser, caso a caso, continua a ser feito esse serviço, embora alguns hospitais tenham também instituído serviços próprios para fazer essa distribuição de proximidade, mas o Ministério da Saúde indicou a coordenação do Infarmed e uma série de hospitais, que foi criado um grupo de trabalho para que essa distribuição dos medicamentos em proximidade seja implementada a nível nacional e, enfim, fora mesmo até do contexto de pandemia, mas, enfim, como estamos a ver na situação atual, ainda vamos ter esta pandemia por algum tempo, e, portanto, é fundamental que os doentes não corram riscos desnecessários, e, portanto, é um envolvimento que a Pessoal Portugal está a ter. Estamos também envolvidos no Estatuto do Doente Crónico, para, de uma maneira transversal com as associações, criámos aqui algumas condições para que os doentes crónicos tenham, enfim, alguma priorização ou outras condições que, de alguma maneira, venham combatar as dificuldades que sentem no seu dia-a-dia. E, enfim, para terminar, agradecer mais uma vez à doutora Filipa Silva, gostei muito de ouvir, a doutora Patrícia Nero, a doutora Ariel da Silva, o doutor Paulo Ferreira e Sofia Cartó e à Loyal Advisory, que foi a nossa consultora neste seminário e noutros, e que tem colaborado connosco já nos últimos anos. Muito obrigada pelo vosso excelente trabalho. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Jaime. E se calhar para ilustrar um bocadinho aquilo que foi ou que está a ser a Pessoal Portugal e a campanha da Pessoal Portugal em 2020, em que estamos a responder às perguntas de todos, nós iríamos passar só o vídeo de resumo daquilo que foi a atuação desta... Agora, Sofia, deixe também dizer isso, porque, enfim, fazia parte da minha última apresentação, estávamos aqui a deixar ultrapassar, mas realmente nós no último ano, neste ano, a campanhas que a Pessoal Portugal desenvolveu, campanhas de motivação, de transmissão de conhecimento, nós conseguimos juntar todos os nossos sponsors para nos patrocinarem numa única campanha, de modo a potenciarmos ao máximo esta transmissão de conhecimento. O ano passado foi mais dedicado aos aspectos musicais e tivemos o Emanuel, que criou um hino para a Pessoal Portugal e que andou a divulgar esta mensagem pelos vários concertos que fez pelo país e em outras participações, nomeadamente na televisão. Este ano, enfim, foi este resultado daquilo que está hoje aqui a acontecer, com o Dr. António Ariel da Silva a responder a perguntas mais do caráter
ou mais no aspecto dos direitos dos doentes. Todas as outras perguntas foram respondidas pelo Dr. Paulo Ferreira em 5 episódios que foram publicados no nosso Facebook e que estão disponíveis na nossa página da internet, e também a participação do Emanuel, que apesar de não ser um doente de psoríase, ser o nosso embaixador, mas tem familiares muito próximos que são doentes de psoríase e sabe bem o que é viver com a doença, e portanto também participou no 6º episódio de vídeo que divulgámos recentemente. E agora, enfim, vamos ver um pequeno vídeo com o relatório, chamemos assim, desta campanha que fizemos este ano e que iremos continuar no próximo ano. Este Tens Direito a Ser Feliz. Desistir de uma pele quase limpa não é opção. Tens direito a ser feliz, é a vontade do teu coração. Junta-te a nós e diz, oh diz, desistir não é opção. Eu chamo Paulo Ferreira, sou médico dermatologista com grande interesse na psoríase desde a minha formação no Hospital Santa Maria. A psoríase é uma doença imunomediada, predominantemente autoimune. Como é que foram vividos, em termos de dermatologia e psoríase, em particular aqui, este período? Esta pergunta é muito interessante e muito importante, e de facto foi tudo muito rápido. Todos nós percebemos que isto apareceu de repente, portanto também nesta situação nós tivemos que rapidamente lidar com os nossos receios, dos próprios médicos, e os receios dos doentes. Na fase inicial, quer doentes que nos perguntavam se apenas por terem psoríase tinham maior risco de ter Covid-19 ou ter uma forma mais grave de Covid-19, ou os doentes com psoríase tratados sob tratamentos que existem para as formas mais graves, seja em comprimidos ou injeções, que são tratamentos que de alguma forma mexem com o nosso sistema imune, que também ficavam preocupados no sentido de será que eu ao tomar estes medicamentos estou em maior risco novamente de ter a doença ou de ter formas mais graves. Portanto, recordar que está online esta série de episódios sobre psoríase, uma iniciativa da Associação de Doentes com Psoríase. Participado em todas as iniciativas da PSOL Portugal, uma organização, uma associação que se dedica a informar e apoiar todos os doentes de psoríase e as suas famílias, naturalmente. Dispomos de tratamento para todas as formas de psoríase. Conseguimos que qualquer doente com psoríase, seja ligeira, moderada a grave, tenha ou não tenha comorbilidades. A psoríase não é contagiosa. O lema da PSOL Portugal nestes anos todos tem sido: contagioso é o preconceito. A PSOL Portugal está aí para vos ajudar, como sabem, e todos juntos vamos com certeza levar o barco a bom porto. E naveguemos todos juntos num lindo mar de esperança. Junta-te a nós e diz, oh diz, desistir não é opção.
Jaime, quer encerrar então este nosso encontro digital? Enfim, quase fico um bocado comovido a ver este último vídeo. Realmente é bom sentirmos realmente que conseguimos chegar a muita gente e estamos muito confiantes que a nossa mensagem passa. Enfim, vamos devagarinho, sempre com, enfim, mais doentes a tomarem conhecimento destas nossas iniciativas e a aderir a estas iniciativas, porque é para isso que nós trabalhamos. Eu também quero agradecer, não posso deixar de agradecer à indústria farmacêutica, aos sponsors que apareceram ali, e felizmente há mais empresas a investirem também em medicamentos inovadores para as psoríase e que nos vão apoiando, e é esse que é o nosso trabalho. Aquilo que nós queremos que se consiga é que todos os doentes de psoríase em Portugal tenham acesso a uma consulta de dermatologia, no mínimo, se possível, uma consulta multidisciplinar, como é óbvio, mas que isso seja feito num curto espaço de tempo. O tempo urge e nós temos que nos juntar todos e como o Dr. Duval disse há pouco, juntos teremos mais força, e é este apelo que eu deixo aqui, é que as pessoas apareçam, que se juntem a nós, pelo menos que nos apoiem nestas ações que vamos fazendo, para que os doentes de psoríase tenham uma melhor qualidade de vida. É esse o nosso objetivo, que todos tenham uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado a todos pela vossa participação, a quem nos está a ouvir e a quem esteve aqui presente a transmitir todas estas comentários de veras importantes. Bem-ajam. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada então e boa tarde.